Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Livro de Lucas, capítulo 10, do verso 30 ao 37. Lucas, capítulo 10, do verso 30 ao 37. Diz o texto sagrado: respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 se parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Podeis assentar. Louvamos a Deus por estarmos aqui esta final de tarde, cultuando ao Senhor. Eu tenho dito, sempre comento, que é uma das coisas que nós podemos mostrar a nossa gratidão àquilo que Deus fez, é estando reunidos, porque culto é prestar uma homenagem. Lembrar daquilo que o Senhor tem feito e prestar uma homenagem ao Senhor. E quero compartilhar com vocês nesta noite sobre esse texto, a parábola do bom samaritano. Mas eu quero dar um tema que é vivendo o inesperado. Vivendo o inesperado. O texto anterior aqui, o contexto diz que um certo doutor da lei chegou para Jesus Cristo e ele faz uma pergunta a Jesus: o que deveria fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo disse: olha, você tem que amar a Deus acima de tudo, de todo o teu ser, toda a tua alma, tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele faz uma pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus faz a colocação desta parábola, mostrando àquele doutor da lei quem era o próximo. E nós, pensando aqui, irmãos, justamente para compartilhar com vocês nesta noite, vivendo o inesperado. A palavra de Deus não diz o que esse homem que saiu de Jerusalém ia fazer em Jericó. Por caminho reto, em torno de 24 quilômetros, essas 2 cidades. Mas
nós não sabemos o que esse homem, a Bíblia não diz o que esse homem ia fazer. Mas a palavra de Deus, ela comenta aqui que esse homem ele depara com a situação inesperada. Ninguém que sai de viagem ou que sai de casa para ir a algum lugar, ele sai pensando que pode se acidentar aí, ou que vai se acidentar. Mas pode acontecer que venha se acidentar nesse trajeto, nesse caminho. Então, esse acidente é uma coisa inesperada. Essa pessoa, ela não esperava este acidente ou sofrer esse acidente. E o texto aqui nos diz que ele caiu na mão de salteadores, os quais os despojaram, tiraram aquilo que ele tinha, possivelmente o dinheiro que ele tinha. O texto não fala que é dinheiro, mas quando se fala em despojar, é tirar aquilo que esse caminhante, esse homem tinha. E diz o texto ainda que, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. A situação foi tão grave que esse homem, talvez os assaltantes pensaram que ele estivesse morto. Quando eu penso nisso, irmãos, eu posso pensar que muitas vezes aquilo que você tem deparado na sua caminhada, talvez até haja uma torcida dizendo que ele não se levanta ou ela não se levanta mais, né? Deixaram aí, tá morrendo e vai morrer, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim e deseja que isto aconteça. Quando o texto comenta que deixaram o semi-morto ou praticamente morto, demonstra aqui, irmãos, uma situação de uma pessoa que ela tinha necessidade de ser socorrida. E é isso que eu quero pensar com você a partir desse momento. Vou pegar um ganchinho aqui do testemunho do Fernando. O que o Fernando viveu há alguns anos, né? E veio ser liberto agora há poucos dias. Ele gerou dentro dele a situação que ele viveu, uma dependência emocional, uma ligação de alma com a situação que ele viveu. Então, no momento em que foi rompida essa ligação de alma, essa dependência emocional, houve libertação. Mas ele precisou de ajuda para isto. É nesse sentido que quero comentar um pouquinho com você. Quem sabe esta semana você recebeu uma notícia que você não gostaria de ter recebido. Quando a pessoa vai a um médico, tem alguma situação que não está bem, e lá ele recebe uma notícia que ele não gostaria de saber, de ouvir. Um certo tipo de doença, né? Que ele não gostaria de ouvir que ele tem aquele problema ou aquela doença. Primeira coisa que acontece quando se recebe uma notícia assim é perder as pernas, é mais ou menos assim. Não tem força, não tem ânimo. Tem certos tipos de doenças que, ao ser diagnosticada,
é mais ou menos assim: ele recebe a sentença de morte, porque tem coisas ainda que a medicina não cura, não traz um resultado. Todavia, aqui nós vamos pensar com você que talvez isso que está acontecendo com você não é por acaso. Eu estava pensando, hoje eu tinha preparado outra mensagem para compartilhar com a igreja. Eu estava pensando hoje, eu já comentei com os irmãos, quando eu fui desenganado, eu tinha 41 anos de idade, tinha completado 41 anos há 30, 60 dias atrás, quando soube a notícia que eu não tinha vida, não tinha mais o que ser feito com relação à situação que eu estava vivendo. Então eu estava pensando hoje, preparando aquela mensagem, pensando que havia um propósito de Deus nisso tudo. E se eu não fosse me levar para essa situação, talvez eu não, é claro que hoje eu estaria aposentado, devido ao tempo de serviço aí, mas eu tinha prosseguido na minha batalha diária, que era o trabalho. Houve uma situação comigo, que me fez pensar. Eu pensei assim: bom, até agora eu só trabalhei. Tinha noites que a gente atravessava a noite, tentando consertar problemas de falta de energia, e não tinha outra situação, tinha que consertar. E o que eu pensei? Bom, até agora eu só trabalhei. É claro que deixaria minha família razoavelmente bem, mas quanto a mim, o que eu tinha aproveitado até então. Então, nesse momento, é claro que havia um projeto de Deus comigo, Quando a medicina desenganou, eu cheguei em casa, fui orar ao Senhor, o Espírito Santo me disse assim: leve esse relatório na empresa, a empresa vai te aposentar e você vai cuidar da igreja. E eu abracei aquela voz no espírito, lá no coração interno, Então, mas eu não esperava isso, eu nunca esperava isso na vida. Mesmo quando eu fiz a cirurgia, que não foi na cirurgia que fui desenganado, foi 54 dias após a cirurgia, foi uma coisa inesperada, eu não esperava isso. Quem sabe você está passando por alguma situação, preocupadíssimo, que você não estava esperando o que você está vivendo hoje. Não estou dizendo somente em relação à doença. Doença é um caso, eu comentei isso aqui. Mas com relação ao projeto que você teve, fez. Quando eu penso nisso, eu estou pensando naquele texto de Lucas capítulo 15, verso 11 ao 23, 24, que fala do filho pródigo. Irmãos, aquele caso específico, esse jovem, ele tinha um projeto na vida. E ele sai com uma fortuna, a Bíblia não fala quantidade de dinheiro, mas ele sai com uma fortuna que poderíamos pensar, que eu creio que ele talvez pensou isso, que nunca mais voltaria para a casa do pai. Era um projeto que ele tinha, viver distante da família, viver ausente daquele lar que até então só tinha trazido a ele o melhor. Era um projeto que ele tinha. Existe sempre um comentário que lá no cemitério foi sepultado muitos projetos que não conseguiram ser colocados em prática. Semana visitei um senhor e ele disse assim: olha, pastor, eu estou esperando viver chegar aos 100 anos. Eu pensei, não falei nada para ele, mas pensei: misericórdia, O senhor que vive sozinho numa casa, já passou por alguma cirurgia difícil, é um projeto. Vai chegar, eu não sei,
E quem sabe você que está aqui esta noite, você fez um projeto na sua vida. Em alguma área que você hoje diz, não foi o que eu sonhei. O que eu fiz, o projeto que eu fiz, o que eu sonhei, na verdade não aconteceu. E o que eu estou passando hoje não é o que eu sonhei. Isso está relacionado ao viver o inesperado. É um acidente na vida. Quem sabe tomando decisões, aparentemente a decisão está tudo certo. A coisa está certa, é isso mesmo que eu quero. E de repente ali na frente, o inesperado acontece. E esse rapaz, esse filho pródigo, aconteceu isso. Ele sai da casa do pai, e ele vai para uma terra distante. E lá ele gastou todos os seus bens. E um dia ele começa a passar fome. Ele pensa, eu tenho que trabalhar. Ele se aproxima de um senhor, de um agricultor, a pedir serviço, e o senhor esse disse assim, eu tenho serviço aí para você apacentar porcos. E o porco para o judeu é imundo. Imagina a situação que ele chegou. O inesperado na vida desse homem chegou. Eu penso, a Bíblia não diz, mas eu penso que mesmo nessa situação ele dizia assim, eu não vou voltar para a casa do meu pai. Eu consigo vencer, eu preciso vencer. Né? Talvez ele poderia pensar assim, eu tenho vergonha de voltar para a casa do pai. Isso está relacionado com relação à pessoa que muitas vezes ele sai do caminho do Senhor, dizendo, eu não volto mais para esse lugar. Mas lá na frente, vai chegar o momento que ele diz assim, olha, se eu tivesse lá, eu teria pão a comer. E o texto sagrado diz que o inesperado na vida desse jovem acontece. E quando aconteceu, ele vai, ele luta, ele batalha, mas de repente ele disse assim, olha, na casa de meu pai, os empregados do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Mas eu vou fazer o seguinte, vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer a ele, pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Eu não sou digno de que me chames de teu filho. Trata-me como um dos teus funcionários. Mas aquele pai, eu acredito que ele levantava e olhava para aquela estrada, de onde o seu filho um dia saiu. E um dia seu pai enxerga alguém com a semelhança do seu filho, porque voltou maltrapilho, possivelmente sem cabelo sem fazer, barba sem fazer, descalço. E a palavra de Deus nos diz que seu pai vai ao encontro dele, e abraça e beija-o. E o filho começa a fazer a confissão, olha pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não me chame teu filho. Mas o pai não quis saber. O pai disse assim aos empregados, traz a melhor roupa, veste ele, traz uma sandália, põe nos pés, coloque o anel no dedo. O anel era o direito de assinatura de filho.
e vamos fazer o seguinte, vamos matar o bezerro cevado. Se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas ele viveu inesperado. Quando nós olhamos para Israel, irmãos, quando saiu aqueles 603.550 homens da terra do Egito, de 20 a 50 anos de idade, fora mulheres e crianças e pessoas mais idosas e de menos idade de 20 anos. Eles nunca pensaram que iam enfrentar ou viver o inesperado. A primeira situação que eles deparam-se é com o Mar Vermelho. Estão diante do mar. O texto sagrado diz que o exército de Faraó atrás. Vai para onde? E ao olhar o exército, estava diante de uma situação de morte. Era algo que eles não esperavam. Mulheres, crianças, senhores e senhoras de idade, precisando de ajuda, precisando ser carregados. Mas Deus disse a Moisés: toca na água com o cajado. Quando Moisés toca na água, Deus sopra as águas do mar e ela se abre e forma 2 paredões de gelos e o povo passa. Está relacionado ao projeto. Isso são projetos. Passam o mar, passaram 3 dias depois da passagem do mar, tinham sede. Encontraram água, a água não era possível beber. Quem sabe você tem enfrentado lutas após lutas. De repente você tem vencido uma etapa, surge outra, você diz: mas de novo? Comigo? Nós temos que entender que há um propósito de Deus aí. Deus dá uma visão a Moisés, Moisés joga uma vara, um galho de árvore na água, a água torna-se potável. Quer dizer, Deus resolve o problema. Deus que abriu o Mar Vermelho. Deus que dirigiu esse povo no deserto por 40 anos, dando pão e carne para comer. Protegia durante o dia com a nuvem, para que eles não fossem queimados ou atacados pelo sol. À noite uma coluna de fogo, para aquecê-los. Eu não sei que tipo de água você está bebendo hoje. Que tipo de água? É amarga? Está relacionado com a vida amarga. Tudo aquilo que você tentou não deu certo, você não chegou em Jericó. O destino desse homem do texto bíblico, ele queria chegar em Jericó, o destino era Jericó. A nação de Israel era para sair de lá, da terra de Gósen, e fazer esse trajeto aqui, entrar em Canaã. Mais ou menos, aí com muito tempo, 3 a 4 meses. Mas eles atravessam o mar, vagueiam pelo deserto por 40 anos. O que nós temos que pensar nesta noite, ou nesse momento, é que Deus pode cumprir o propósito dele na sua vida.
Esse momento em que você está vivendo talvez te traga experiências importantes. Você pode pensar, mas eu tenho levado a minha vida na presença de Deus, a minha vida é uma vida que não tenho pecados a serem confessados. Por que eu estou passando por isso? Qual é o problema? Parece que as coisas não dão certo para mim. No livro de Números, capítulo 13, a palavra de Deus nos diz que Moisés ouve a voz de Deus dizendo assim: envia 12 homens à terra de Canaã, para espiar a terra. E esses 12 homens escolhidos eram príncipes, foram à terra de Canaã. Não foi Deus que mandou? Foi Deus que mandou. Homens escolhidos a dedo. E ao chegar em Canaã, viram a terra boa, o produto da terra excelente. Viram as cidades, viram os homens, os habitantes. Mas eles voltam para lá onde estava Moisés, em Cades Barneia. E desses 12 homens, 10 deles disseram: a terra é boa, mas nós não vamos conseguir conquistar a terra, porque nós lá vimos gigantes. E eles eram tão grandes que nós, aos olhos deles, éramos como gafanhotos. E eles também nos viam assim. A visão dos 12, o que os 12 enxergaram, eles enxergaram da mesma maneira, do mesmo ângulo. Só que 2 deles, Josué e Caleb, disseram: não. Se Deus se agradar de nós, Deus nos dará essa terra. E esse povo, esses gigantes, esses homens serão para nós como pão. O objetivo, o propósito era chegar na terra, o alvo. Mas diante da incredulidade desses 10 homens, a multidão do povo de Israel disseram: voltamos para o Egito. Vamos voltar. Não é para mim a conquista da terra. Eu não sei em que situação você está vivendo hoje. O que você está passando, o teu projeto. Ele morreu, desapareceu. Se a tua saúde, que você está lutando por ela, se a conquista de alguma coisa que você tem lutado, eu não sei o que se passa com você. O que eu sei é que Deus pode resolver o seu problema. Deus tem visto você passar muitas horas à noite, sem dormir, vivendo aquilo que é inesperado, que você não esperava na sua vida. Deus tem visto, e é por isso que Ele te trouxe aqui esta noite, para dizer para você que tudo tem solução. Você pode conseguir vencer. Você pode chegar em Jericó, que é o destino, olhando no caso do texto lido. Agora, se você foi espancado, foi despojado, espancado, está semi-morto, você não tem força, você não tem coragem ou não tem condições de seguir em frente, eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o que representa esse samaritano,
que ele tem o azeite para curar as suas feridas. Ele tem o dinheiro para te colocar na estalagem e pagar a estalagem, pagar a estadia lá, para você ser tratado. O Senhor tem a solução para o seu problema. E ele disse mais, esse samaritano disse mais ao hospedeiro: cuida dele, eu vou em viagem, mas volto, se você gastou a mais, eu te pago na volta. Quem sabe a tua vida está passando por uma turbulência. As ondas muitas vezes são tão fortes que você acha que não vai suportar. Quem sabe você já está no meio do mar, está remando com as suas forças. Mas Jesus pode chegar a qualquer momento e acalmar o mar. Pode. E eu quero orar com você nesta noite. Você que está vivendo esse momento, que foi assaltado no caminho. Não importa o que você está vivendo. Eu quero convidar você para se colocar em pé, para nós orarmos. E você vai falar com o Senhor a partir desse momento, contando que você precisa de ajuda. Fala com Ele. Se você esteve distante do Senhor, da casa do Pai, hoje é momento de você voltar para o Senhor. Vamos orar então. Altíssimo e soberano Deus, que está presente nesse lugar, porque assim a Tua palavra o diz. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Deus, porque aqui está esta mulher desesperada. Ela está passando por esse momento tão difícil, porque ela está vivendo o inesperado. Mas que ela saia nesta noite com o teu milagre na sua vida. E o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui. Senhor Deus, aquele que fez como o filho pródigo fez, talvez pensando que aí fora a vida seria melhor. Todavia, dentro de um arrependimento, está voltando para o Senhor e para o seu lar. Deus, aquilo que esta pessoa viveu só trouxe decepção, foi desiludida. Deus, e ela chegou à conclusão que o caminho é o lar. Aleluias. E eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que receba ela de volta. E que ela, Pai Santo, a partir de agora, possa resistir à tentação de sair para fora do lar. Senhor Deus, eu oro pela vida desta pessoa.
que muitas vezes vem um misto de ódio, de rancor e de desejo de vingança. E eu quero que o Senhor apacente o coração dela. Pai eterno, que ela venha levantar a cabeça, porque o Senhor tem encontrado ela e tem sustentado, mesmo nessa situação que está vivendo. Pai Santo, abençoa essa família, abençoa esse lar, abençoa o projeto da tua filha, do teu filho. Deus, aquela situação que não deu certo, aquele projeto que não deu certo, é possível que não era do propósito do Senhor, mas que a partir de agora ela seja agraciada por Ti. Pai Santo, abençoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cuida, guarda, cura essas feridas e liberta, em nome de Jesus. Diga assim: nesta noite eu recebo a minha vitória, porque o Senhor, Deus, me sustenta em seus braços e cura as minhas feridas. Amém. Amém. Graças a Deus.